algo novo, eu queria mudança, eu queria viver o extraordinário do Senhor, num momento muito difícil da minha vida. E dali, aí naquele momento eu falava para Deus assim, Senhor, se o Senhor existe mesmo, acredite, nós temos que olhar com um olhar de fé para Deus e falar assim, Jesus, eu aceito o teu desafio, eu quero. E acredite que Deus vai fazer. Quando você se disponibiliza, Deus faz. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu sei que o Senhor existe, mas me prova que o Senhor ouve a minha voz. Se o Senhor ouve a minha voz como as pessoas falam que o Senhor ouve, se o Senhor ouve a minha oração como todo mundo fala que ouve, me prova que o Senhor está ouvindo a minha voz. E faz de mim um vaso novo, porque eu não quero mais permanecer igual. Eu não quero mais ter as mesmas atitudes, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu não quero mais permanecer fazendo o que eu quero fazer a tua vontade. E era no momento que iria ter um dos nossos eventos de encontro na igreja, e o Espírito Santo começou a falar tão fortemente comigo naquele dia, que foi numa quinta-feira, num dia de célula, e Deus falou, e eu sabia que eu queria estar. Mas as circunstâncias da vida é tão terríveis, que coloca vários empecilhos, várias setas, várias situações te apresentando, você não precisa, você dá conta sozinha. Não precisa disso, para que essa humilhação? Não precisa de nada disso, você dá conta sozinha. E eu sabia que eu queria estar, mas algo tentava me tirar o foco. E nesse momento, quando eu me joguei nos pés do Senhor, Deus olhou só assim para mim e falou assim, eu já preparei um momento para você. E eu quero você lá nesse final de semana, aqui na célula, Deus falou isso para mim. Esse encontro está preparado para você. E foi eu que preparei. Acredite, não é porque você está indo. É porque eu já preparei o encontro. Eu já preparei todas as coisas. E você só vai receber aquilo que você está buscando. E aquilo queimou dentro de mim de uma tal maneira. Aquilo ferveu dentro de mim. Me tomou. Algo me atraiu aquele encontro. Algo me levou. E esse algo foi o Espírito Santo. Ele me conduziu até lá. E já estava tudo preparado. E todas as experiências que eu vinha buscando no Senhor, todas as experiências que eu buscava nele, eu falava, Deus fala comigo, Deus se apresenta, Deus, eu quero ver a tua face, me mostra o extraordinário, que todo mundo fala e eu não consigo enxergar. Por que que eu não vejo? Eu quero sentir isso. Eu me disponibilizei. E acredite, eu tomei aquela decisão na quinta-feira. Fui dormir chorando. Fui trabalhar chorando no dia seguinte. Passei a sexta-feira inteirinha chorando na presença do Senhor, que eu já não tinha... Eu achava que eu não tinha mais lágrima para chorar, porque Deus falava comigo o tempo todo, de várias formas, de várias situações. E eu falava, meu Deus do céu, eu acho que eu vou ser arrebatada hoje. Eu acho que eu vou ser arrebatada, porque o negócio é muito forte. E eu lembro que eu trabalhava ali chorando, sabe, um choro incontrolável. Mas era o próprio Espírito Santo me atraindo para aquele lugar e eu ficava agoniada, não via a hora de chegar, o momento de eu me encontrar com meu Deus, porque na minha cabeça era aquele momento. Eu já tinha na minha cabeça, eu já sabia, Deus vai falar comigo, eu já tinha tudo na minha cabeça. Deus vai falar comigo naquele lugar, vai acontecer isso, eu sei, Senhor, tenho a certeza que vai. Chegou o momento do encontro. À noite eu fui o caminho inteiro chorando. Eu entrei no ônibus, eu não enxergava ninguém. Acredite, meu olho estava grande, que tem pessoas que passou comigo ali. Pela misericórdia, não dava nem para ver seus olhos. Meus olhos estavam grandes demais, de tanto que eu chorava. Mas era um choro delicioso. Era um choro de convicção, porque eu sabia que eu iria encontrar o meu Deus. Eu sabia que todas as respostas que eu estava buscando, Ele iria me entregar. Eu sabia que a voz do meu Senhor eu iria ouvir. Porque eu almejei isso de todo o meu coração, em lágrimas, chorando, quebrantada diante de Deus. Eu falei, eu não aceito, Jesus, ir naquele lugar e não te encontrar. Eu não aceito não ter a minha experiência com o Senhor, eu não aceito. Eu não aceito somente ficar olhando as experiências das outras pessoas, eu quero ter a minha. Eu quero falar com a autoridade desse Jesus e falar que eu tive a minha experiência. E assim foi. E eu fui naquele sábado e Deus falou comigo o dia inteiro, a sexta-feira à noite, o sábado o dia inteiro. E foi um mover do Espírito Santo ali. E todos os momentos eu falava assim, eu olhava para dentro de mim e eu falava assim, meu Deus do céu, o Senhor é lindo demais. Senhor Jesus, eu tinha que vir aqui, Jesus. Eu tinha que ouvir a tua voz para vir aqui nesse lugar para vivenciar tudo isso. E Deus falou para mim uma coisa que eu nunca esqueço. O encontro começou no momento que você ouviu a minha voz.
No momento que você aceitou estar, o encontro com você já estava preparado. Ele aconteceu quando você decidiu aceitar. Ele aconteceu quando lá atrás, quando você se aquebrantou, quando você buscou, quando você se derramou. Ele aconteceu nesse momento. Aqui foi somente a entrega daquilo que eu queria do Senhor. Aquele momento foi somente a entrega de tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para mim. Mas ele já estava falando comigo desde a quinta-feira, desde o momento que eu decidi. Eu falei, eu vou aceitar esse desafio. Eu não sabia como que iria ser, mas eu teria certeza que iria acontecer. E assim foi. Assim tem que ser nós diante do Senhor. É a experiência sobrenatural que nós temos que buscar de Deus. E precisa ser num momento de dor? Não precisa ser. Pode ser num momento comum. Você eleva seu coração, eu olho assim. Muitas das vezes eu levanto da minha cama, eu vou ali na janela da cozinha e olho assim para esse céu lindo de manhã cedo antes de sair. E eu fico aleluiada de ver a grandeza de Deus. Eu olho para as árvores, eu olho para os pássaros, eu vejo a grandeza de Deus. Eu olho para o mar, eu vejo a grandeza de Deus. Então, quando você consegue contemplar a beleza do Senhor nos pequenos detalhes, às vezes você olha para uma árvore dessa, você fala assim, é só uma árvore. Olha que perfeição, você tem poder para fazer uma árvore? Não, não é só uma árvore. Essa aqui é a prova do maior amor. É uma vida com as cores mais perfeitas. Essa é a prova que Deus ele veio para fazer aquilo que você não pode fazer. Muitas das vezes você acha que você é autossuficiente, que você consegue sozinho, que você dá conta sozinho. Eu sou a autossuficiência em pessoa. Mas muitas das vezes Deus só olha para você e fala assim, entendeu nada, se quebrante em meu nome. Se corrija em meu nome. Reconheça as suas falhas. Porque Deus muitas das vezes está dentro de nós, olhando para nós e falando assim, entristecido com as nossas atitudes, porque às vezes era só um momento de aquebrantamento e reconhecimento. E esse problema e essa situação vai ficando dentro do nosso coração, vai tomando espaço numa proporção tão grande que daqui a pouco gera uma mágoa, gera uma confusão. E você consegue, sabe, não consegue chegar diante do Senhor da mesma forma, com o mesmo aquebrantamento, com o mesmo coração. Porque se tem algo que paralisa as bênçãos do Senhor na nossa vida, a nossa intimidade, somos nós mesmos. Somos nós que paralisamos todas as coisas. Com as nossas falhas, com a nossa falta de reconhecimento e quando falta a vontade de se encontrar com aquele que te fez. Porque é tão gostoso, é muito gostoso quando você está... Não é gostoso quando você está longe de casa, longe de um familiar, longe de alguém que você gosta bastante, você sente a falta daquela pessoa e você não vê a hora de chegar em casa. Porque você sabe que você vai encontrar aquela pessoa ali. Você não vê a hora de chegar, de ver o sorriso da pessoa, de conversar. Não é gostoso essa sensação? É muito ruim quando você está longe de quem você ama. É ruim demais. Agora imagina esse Deus. Essa é a saudade que Jesus sente de nós todos os dias. Muitas das vezes nós levamos nossos problemas nas costas, sem ouvir a voz do Senhor, sem consultar e sem entender